Carlos Maza. Queria saber a sua opinião sobre isso. Como é que essa nova postura de Bolsonaro impacta sua base eleitoral, acostumada com aquele tom mais agressivo em relação ao judiciário, hein? Impacta em quase nada, né, Tardan? A gente tá vendo isso aí. Eu acho que quem já tomou um lado com relação nessa defesa do Bolsonaro numa altura dessa, muita pouca coisa vai fazer mudar. A gente viu ontem mesmo, né, nos momentos lá do depoimento dele, ele fala, né, que pessoas que estavam compartilhando ali, né, informações falsas contra o ministro do STF, ele chama essas pessoas de malucos, né, pessoas que estavam pedindo AI-5, coisa que durante todo o governo do Bolsonaro foi a tônica ali dos apoiadores mais fervorosos do Bolsonaro, que não são poucos. É uma parcela expressiva da base de apoio dele. Ele chamou esse pessoal de maluco abertamente e a gente sabe que o impacto que isso vai ter no apoio dessas pessoas é zero, né, Tardan? Talvez por ter um pouquinho de maluquice mesmo. Eu acho que não tem, não. É mais fácil parecer um vídeo desse pessoal dançando e falando sou maluco do Bolsonaro do que ter algum tipo de rebordosa com relação um boné, a isso, né? Maluco do Bolsonaro. Pois é, com relação a essa questão da mudança... Aí, Não, eu acho que se já não tem aí, eu acho que se tem... Deve ser porque ainda está em nicho, mas já deve ter alguma mobilização nesse sentido. Agora, sobre essa questão da mudança de estratégia, é interessante, né, Tardan? Acho que você já resumiu bem o quadro, mas também tem outra coisa para se falar, que a gente via, né? Desde o início desse processo, o Jair Bolsonaro tem adotado, parece que já tem essa compreensão ali, a defesa dele, que a chance de uma anulação do processo pela via judiciária, pela sustentação do argumento, apesar do otimismo, né, do Demóstenes que a gente viu agora há pouco, no caso ali do Garnier específico, mas na defesa ali do Bolsonaro, o que a gente vê é uma percepção, pelo menos, de que a chance dele não ser condenado é muito pequena, né? Com relação às provas que já foram colhidas, a dureza da peça que foi apresentada pela PGR. Então, desde o início, o Bolsonaro tem apostado em duas estratégias. Uma delas é levar a coisa para a política, né? Que é onde ele nada melhor, é onde ele tem ali a maior capacidade de mobilização hoje no Brasil de apoiadores, dentro da esfera política, claramente, do Bolsonaro. Então, tenta operar, puxar para essa coisa do fla-flu, né? Da perseguição e tudo mais. A outra estratégia é tentativas de mudar a lei, né, de dar ali uma engenharia, né, criativa no nosso sistema, muito por pressão do legislativo, né, que seria ali aquelas, né, tentativa de aprovar uma anistia que incluísse o Bolsonaro, tentativa de mudar a lei da ficha limpa para que ele ficasse ali elegível para 2026, tentativa ali de tentar suspender o processo contra o Bolsonaro usando o Ramagem como gancho. Agora tem até outra, que tentativa de excluir o crime de tentativa de golpe de Estado do Código Penal. Então a gente via muito essas duas estratégias sendo usadas ali pelo Bolsonaro e os aliados mais próximos. E agora, nessa de ontem, a gente vê uma outra, né, que ainda diz que a chance de ter uma condenação, uma absolvição é muito pequena, não é levada em conta, mas que é essa da contenção de danos, né? O Bolsonaro, de alguma forma, diminuir, né, ali, pelo menos a animosidade com relação ao STF, para depois ir ali pelas beiradas, talvez não necessariamente pelo Alexandre de Moraes, mas ali na relação com o Fux, que foi muito elogiado por bolsonaristas e outros membros ali do STF, tentar ali uma saída menos traumática, seja essa prisão domiciliar ou algum tipo de progressão de pena, desculpe, logo no início. Então aí é isso, né? Vem a piadinha de o senhor quer ser meu vice, uma coisa que não parecia né, muito crível até isso acontecer ontem. Ali ele pediu desculpa com relação a mentiras, né, muito graves que foram disseminadas pelo próprio então presidente em reuniões com o ministro, falando que os ministros estavam recebendo 50 milhões, né? Enfim, com relação ali à questão para pressioná-lo, né, durante o exercício do mandato e controlar os ataques contra as urnas eletrônicas e tudo mais. Então tem essa tentativa ali, né? Ele faz essa desculpa com relação a isso, né? Faz piadinha ali com o Alexandre de Moraes. Agora, a grande questão é isso que você mesmo colocou, né? E não é o estilo do Bolsonaro isso, e não é com isso que ele se notabilizou e se botou aí no mundo político. Então eu fico me perguntando, será que ele consegue sustentar isso aí? Será que no primeiro movimento que não sair exatamente do jeito que ele deseja, a coisa não tende aí a voltar a engrossar? Até porque esse não é o único processo que envolve de alguma forma o núcleo político do Bolsonaro no STF. Podem sair, antes de terminar o julgamento desse, outras decisões negativas a ele em outros processos ou aliados dele, né? O próprio Eduardo Bolsonaro é alvo de outras ações ali que envolvem os mesmos ministros. Se sair uma decisão ruim contra o Eduardo, ele vai conseguir manter essa tentativa de melhorar os ânimos com o STF ali, com o Alexandre de Moraes? Acho muito pouco provável, né, Tardan? Até pelo histórico aqui, não é tentando fazer leitura de bola de cristal, mas pelo que a gente pode olhar e conhece do Jair Bolsonaro, estilo dele, de jeito nenhum que isso é, né, Tardan?